Boa tarde, alunos do terceiro ano. Vamos dar início a mais uma videoaula. Então, peço que vocês peguem o livro de matemática e abram na página 166. Vamos lá? Todos aí? Sim. Hoje vocês vão estudar sobre tabelas. Como organizar uma tabela? O que é uma tabela, né? Então, acompanhem a leitura, tá? A professora de História de Marcos realizou uma pesquisa em sua sala de aula. Tia vai pedir para silenciar o microfone, por gentileza. Quem quiser falar, levanta o dedinho, tá bom? Eu já silenciei. Ô, mas pode levantar a mão ali no negócio. Então, a professora de História de Marcos realizou uma pesquisa em sua sala de aula em relação à preferência das crianças entre os conteúdos da disciplina nos 2 turnos. Veja como ela organizou as informações obtidas. Preferência de conteúdo de história nas turmas da professora Eliane. Então, a professora, ela é professora da disciplina História, né? E dentro dessa disciplina tem vários conteúdos. Temos aí, olha, o nome dos conteúdos, todo mundo prestando atenção, página 166, olhando aí para vocês não perderem nenhuma informação, tá? Nesta tabela, a primeira coluna fala sobre os conteúdos abordados dentro dessa disciplina. Um conteúdo é chegada dos portugueses ao Brasil. Outro conteúdo é quem sou eu. Um terceiro conteúdo é independência do Brasil. E o quarto conteúdo é cultura africana e indígena, né? Então, a professora fez uma pesquisa para saber qual desses temas aqui mais agrada os alunos. Ela fez essa pesquisa no turno da manhã e no turno da tarde. Vamos olhar a coluna do turno da manhã. No turno da manhã, 8 alunos preferiram a chegada dos portugueses ao Brasil. Esse tema, né? Esse conteúdo. Continuando aí no turno da manhã, 12 alunos preferem o conteúdo Quem Sou Eu. 4 alunos da manhã preferem o conteúdo Independência do Brasil e 6 alunos da manhã preferem o conteúdo Cultura Africana e Indígena, tá? Eu tô travando para vocês aí? Tá. Toda hora tá aqui tudo preto e o negócio tipo de carregar. Ai, meu Deus, internet, né? Aí a bolinha tava rodando. Pois é. Toda hora. Tá travando quando você tá falando. Tia, Oi. sábado eu perdi outro dente. Uau! Está crescendo, está ficando um rapaz, daqui a pouco estará cheio de dentes permanentes, né? Eu já tenho. Agora é cuidar da escovação, passar fio dental, não pode esquecer do fio dental, porque a comida, ó, acumula aqui no meio dos dentes e é perigoso, tá? Vamos agora para a tabela, observar as preferências do turno da tarde. 7 alunos preferem o tema chegada dos portugueses ao Brasil, ou seja, o conteúdo, né? 11 preferem Quem Sou Eu, 5 preferem a independência do Brasil e 6 preferem cultura africana e indígena. Então, assim, no total, não no total de alunos, tá? No total que preferiram a chegada dos portugueses ao Brasil, foram 15 alunos. No total dos alunos que preferiram Quem Sou Eu, 23. O total dos alunos que preferiram a independência do Brasil, apenas 9. E o total que preferiram a cultura africana e indígena, 12. O resultado da pesquisa feita pela professora foi organizado numa tabela. Vocês viram aí, né? As tabelas possuem diferentes tipos de informação. Elas auxiliam a visualização da informação num todo. Vocês lembram quando vocês estavam estudando sobre o valor da carne, o valor do frango,
por quilo, que a tia anotou lá no quadro, né? Eu fiz uma tabela com o preço dos alimentos. Oi? Isso, né? Nós usamos para estudar aquele tema uma tabela, separando o valor de cada alimento. Então, a tabela ela é usada para inúmeras organizações, tá? E as tabelas estão muito presentes no nosso dia a dia, pois elas nos auxiliam a organizar informações, pesquisas, tempo. Vejam aí uma tabela muito utilizada que nós chamamos de calendário. Não deixa de ser uma tabela, né? Ela mostra ali, ó, quais são os dias que cairão no domingo, quais dias do mês cairão na segunda, quais dias do mês cairão na terça e assim sucessivamente, né? Então, o calendário é uma tabela de organização do tempo. Vamos para 167? Elementos de uma tabela. Vejam aí, olha. Toda tabela, gente, precisa ter um título para a gente saber qual é o assunto que vai ser tratado naquela tabela, né? Coloca o título. Depois, as colunas são muito importantes, né? Com certeza vocês lembram que a tia sempre falou o seguinte para você. Coluna é aquela parte na vertical, em pé. A coluna sempre está em pé. E a linha é o quê? Na posição horizontal, deitadinha, tá? As células, cada célula é cada espaço que a informação ocupa, tá? Então, cada pedacinho desse aí que tem uma informação é uma célula, tá? Não é cédula. Cédula é o dinheiro em nota, tá bom? Célula é a parte da tabela ou o que as células que formam o nosso corpo, né? A palavra é igual. E a referência, gente, a referência é uma informação muito importante porque é o local, aquele lá embaixo, ó, que informa de onde aquela informação toda foi tirada, tá bem? As tabelas são uma referência para a criação de gráficos, pois resumem a informação através de desenhos no gráfico e facilitam o nosso entendimento, a confecção. Vamos agora às atividades. Atenção na leitura do texto. Brasil reduz desmatamento na Amazônia. Peraí, tia. Nossa. Podemos? Brasil reduz desmatamento na Amazônia. O nosso país já viveu dias piores com desmatamento. Os anos 2000 viram a maior quantidade da primeira década, com uma área em torno de 27 mil quilômetros quadrados. A partir daí, o país viveu anos de redução, com a área desmatada chegando a 6 mil quilômetros quadrados em 2010 e a 5 mil quilômetros quadrados em 2015. Então, gente, no início dos anos 2000, né, o desmatamento era excessivo. E aí teve todo um trabalho, todo um monitoramento dos órgãos competentes, né, que tomam conta aí da nossa Amazônia. E aí a gente leu no texto, né, que na primeira década foram os anos de mais desmatamento. Depois chegou a 27 mil quilômetros quadrados, né? E foi reduzindo. Esses 27 mil quilômetros quadrados na primeira década foi reduzido, né? Então, em 2010, reduziu para 6 mil quilômetros quadrados, em 2015 para 5 mil quilômetros quadrados. Ou seja, conseguimos controlar o desmatamento, tá? Então, vamos lá. As informações da notícia sobre o desmatamento da Amazônia podem ser representadas na forma de uma tabela. Vamos completá-la? Primeiro tem o título da tabela, né? O que não pode faltar, que fala sobre o assunto que está sendo tratado. A primeira coluna
vocês vão colocar aí quais foram os anos. O texto falou do ano 2000, onde o índice de desmatamento chegou a 27 mil quilômetros quadrados. E depois falou do ano 2010 e 2015. Então, vocês vão colocar na primeira coluna aí os anos citados, mencionados, escritos aí no texto. E ao lado de cada ano, quantos quilômetros quadrados de desmatamento aconteceu, tá bom? Então, façam aí. Então, agora vamos para a letra B. Também podemos montar com as informações do texto um gráfico. Gráfico, gente, é aquilo que já estudamos em sala de aula, né? São informações colocadas num desenho, geralmente barras, geralmente colunas, geralmente linhas, né? Ou aquele gráfico de pizza que eu expliquei a vocês na sala. Então, pinte o gráfico de barras abaixo com as áreas indicadas na notícia. Então, vocês vão ver os anos estão, na linha vertical, os anos. E a quantidade de área desmatada, né? Os quilômetros quadrados de área desmatada estão na horizontal, lá embaixo. Então, vocês vão, Não, 5 mil. Você pintou o gráfico. O gráfico de 5 mil você parou aonde? Você parou em que ano? No gráfico de 5 mil? Parou em 2015. Muito bem. Então, e depois do lado, o gráfico de 6, você vai pintar até 2010. Isso. Aí, 2007 vai parar no 2000. Isso aí. Então, agora vocês vão usar as informações do texto, da tabela e vão preencher aí o gráfico, pintando de acordo com o ano e os quilômetros quadrados que foram desmatados, tá? Ligando uma informação a outra. Tia, posso beber água? Sim. Tia, vou mandar foto do meu no Bate-Cá. Tá. Rapidinho, deixa eu só terminar de pintar o último. Eu não entendi o número 2. Número 2. Realize uma pesquisa em sua sala de aula sobre a quantidade de aniversariantes de cada mês. Em seguida, registre os dados em uma tabela. Em janeiro, alguém aí faz? Não. Fevereiro. Não. Sim. Quem? Eu. Alice Fagundes. Bota aí um pauzinho. Bota um palitinho. Tá? Porque se tiver mais uma pessoa, você coloca. Assim, ó. Eu botei assim, o 1 e o 0. Sim. Tá. Em março. Eu. Alice Albuquerque, em março. Ô tia, lá no negócio, o último, agora eu achei o negócio de levantar a mão. Uhum. Agora em abril. Alguém faz em abril? Zé, ninguém. Em maio. Eu. Lavínia, maio. Junho. Eu. Sofia e Fernanda. Sofia e Fernanda, tá? Bota do. Julho. Ninguém. Você, tia. Eu. Você, tia. Eu. O que, tia? Eu faço em julho. Agosto. Ninguém. Setembro. Ninguém. Outubro. Vavá. Ô tia. Ah. A Jasmine faz setembro. Jasmine faz em setembro. Jasmine faz em setembro.
O Enzo, se eu não me engano, faz em janeiro. Vou ver, peraí. Novembro é o Arthur, mais alguém? Novembro. Então, Arthur. Dezembro. Outubro, falei. Você também, né? Então, é Valentina, outubro. Valentina e André. 2. Novembro. Setembro, quem faz em setembro? Rapidinho. Setembro. Jasmine. Jasmine. Eu coloquei 2 e outubro, são 2. Não, setembro 1, outubro 2. Dezembro, alguém? Bota um zerinho. Não, mas é na nossa sala. Bom, agosto. Abril. Abril não tem ninguém? Não, minha mãe. Bom, o Enzo. O Enzo, se eu não me engano, faz em janeiro. Vamos marcar aí um em janeiro. Então ficou em janeiro 1, fevereiro 1, março 1, abril 0, maio 1, junho 2, julho 1, agosto ninguém 0, setembro 1, outubro 2, novembro 1, dezembro ninguém 0. Agora essas informações. Oi. Espera só um minutinho, por favor. Sim. Então vocês vão fazendo a coluninha em cada mês. Os meses estão lá embaixo. Estão, ó, na linha, estão na horizontal e a quantidade está na vertical. Está na linha, na vertical. Então, janeiro, quantos? 0, não marca nada. Não, 1, desculpa. Janeiro marca 1. Vocês vão... Oi? Vou mandar a minha resposta no bate-papo. Tá, tô fazendo aqui. Fevereiro, 1. Março, 1. Faz uma barrinha até o 1 só, hein? Manda aí, tia. Abril, nenhum, então não coloca nada. Maio, 1, vai no 1. Vai na linha até o 1. No mês que não tiver ninguém, que for 0, não precisa colocar nada. Porque o 0 já está lá, ó, naquela linha, né? Principal. Oi. Atenção aí, a página 170. Você sabe o que são BRs? Tia, você tá travando. Tia, você travou. Aqui, aparentemente, a internet está boa. Aparentemente, né? O sinal... Tia, acabei de mandar foto do meu. Agora eu não tô conseguindo abrir a foto. Tia, você tá travando. Consegui. Tia, você vai fazer uma chamada pelo WhatsApp ou você vai abrir outra sala? Bom, gente, se eu tô travando, eu acho que o problema é o mesmo, né? Eu não vou conseguir abrir pelo WhatsApp sala porque eu preciso gravar a aula. Entendeu? É verdade. Aí... Tia, quer que eu crie uma sala? Não, meu amor, não vai adiantar, porque o problema provavelmente é da internet. Ô, tia, você tá travando. Você fala, fica... Você fica... Vamos ver se vai melhorar. Mudei aqui o computador de posição. Agora travou. Página 170. Você sabe o que são BRs? São rodovias federais que utilizamos para viajar pelo nosso país. Veja algumas das principais BRs na tabela abaixo.
Vocês sabem qual é a nossa BR aqui? É a BR-101. Muito bem. Acertei? Acertou. Muito primeiro, hein? É. Então, BR-101. Botou um negócio aqui. Pois é. BR-101 é a nossa BR, né? Então, vamos lá. Como a Valentina disse, a BR que passa aqui pela nossa cidade, que passa por Angra dos Reis, é a BR-101. Mas por todo o Brasil tem rodovias, né? Por todo o trecho aí onde passam as rodovias brasileiras, ela se chama, uma das rodovias tem esse nome aí de BR. Aqui no Brasil temos várias, né, BRs. A BR-101, qual é a extensão dela? Quantos quilômetros ela ocupa? 4.551. Muito bem. E a BR-104? Tem 672. E a BR-110? 1091. E a BR-116? 4.566. Isso. E a BR-120? 964. E a BR-122? 1839. Isso. E a BR-135? 2.518. Isso. Então, olhando para a tabela, qual é a BR de maior extensão? Maior extensão aí, que ocupa mais quilômetros quadrados aí. Que BR é essa? Muito bem. E depois dela, qual é a maior? Não. 4.551. Isso, a BR-101. Isso, BR-101. Muito bem. Então, vocês estão conseguindo ler as informações de uma tabela. Parabéns. Agora, vamos lá. Agora, reorganize os dados da tabela, começando pela BR com menor extensão e indo até a de maior. Então, você vai colocar BR qual? Qual é que tem a menor extensão? A BR-220. Não, BR... BR-900. Quando você tá Não. me explicando agora, organiza, eu não entendi nada que você falou. Ficou meio que... Agora vocês vão organizar. Olha, oi. Pode falar. Oi. Fala, André. O André tá falando baixinho, Nessa atividade da tabela que tem a extensão de cada BR, né? Vocês vão colocar aí as BRs, o nome das BRs em ordem crescente, de acordo com a sua extensão. Já tá na ordem. Não, está na ordem pelo nome da BR, é pela extensão. Qual é a BR que tem a menor extensão aí, ó? BR-104. A BR-104, olha a outra coluna é da extensão, o tamanho de estrada que ela ocupa, né? Então, a primeira é BR-104, depois, em ordem crescente, Todo mundo travou. em ordem crescente. Tia, todo mundo travou aqui. Eu não. Mas eu não. Pra mim você não travou. Alice Albuquerque travou. André travou. Sofia travou. Tia Verônica travou. E Lavínia travou. Eu que
Gente, vamos lá. Valentina, você entendeu o que é para fazer? Sim. Então vamos lá. Não é para olhar na coluna que tem o número que dá nome a BR, tá? É para olhar na extensão, na coluna ao lado. E aí você vai usar esse número da extensão do menor para o maior, ou seja, em ordem crescente. E aí você vai ver qual o nome da BR que está relacionado a essa extensão e vai escrever lá o nome da BR, tá? Então agora vamos ao número 4, né? Número 3, todos fizeram, conseguiram colocar em ordem crescente, de acordo com a extensão de cada estrada. Ficou BR-104, logo após BR-120, depois BR-110, após BR-122, depois BR-125, logo após BR-101 e por último BR-116. Vamos agora ao número 4 da página 170. Leia o texto e responda ao problema observando a tabela. Adriana, a diretora de uma escola, fez um levantamento de quantos alunos foram levados ao jardim zoológico. Atenção! Vejam a tabela que tem as turmas na primeira coluna e a quantidade. Vou dar um tempo para vocês fazerem, que esse aí tá molinho, molinho, tá? Não coloquem resposta agora, tá? Depois eu volto aqui pra gente corrigir. Então aí como ficou? Que turma levou a menor quantidade de alunos? O primeiro ano. Ah. E B, que turma levou mais alunos? Ah. E quantas crianças o segundo ano levou a menos que o terceiro? 2 crianças a menos. Isso, muito bem. Porque o segundo levou 30. Posso falar minha resposta? Pode. O segundo ano levou 2 menos alunos do que o terceiro. É, 2 crianças a menos, no caso, né? Minha resposta ficou 2 crianças a menos. A minha resposta ficou 2 crianças a menos. Tá ótimo. Então vamos agora para a página 171, a nossa última página do livro de matemática. E aí depois dessa página, vou liberar vocês para o recreio. Voltamos 30 minutinhos após. E aí eu já vou passar a atividade para vocês copiarem e fazerem no caderno, tá bem? Então, número 5, página 171. Os gráficos abaixo representam os mesmos valores. Eles mostram quantidade de gols que cada turma do terceiro ano da escola Criança Feliz fez no torneio interclasse. Então, gente, teve um torneio aí na escola Criança Feliz, né? O torneio interclasse, um torneio onde várias classes, várias turmas participaram. E aí, esses dois gráficos, né, mostram a quantidade de gols de cada turma do terceiro ano, tá? Agora respondo o que se pede. Que turma fez o maior número de gols? A, B, ó, o nome das turmas, né, estão lá embaixo. Os gráficos são iguais, um de bolinha e outro de barra, de coluna. Tia, a turma é a D. D de dado, né? Isso aí. E aí vocês vão colocar quantos gols? Que pergunta, que turma fez o maior número de gols? Quantos? Eles fizeram 7 gols. Isso. Tia, posso falar como é que foi? Sim. Eles fizeram 7 gols. Isso. Sabe como que eu coloquei?
Gente, todos colocaram 7? D e 7? Então tá certinho. Vamos perder tempo não. Se todos acharam a mesma resposta, tá bem? Vamos agora para a letrinha B? Agora vocês vão organizar as informações desse gráfico. Gente, lembrando, o gráfico do quadro verde é a mesma coisa, contém as mesmas informações do gráfico do quadro rosa, tá bem? Então, vocês vão colocar, ó, turma A, só que na sequência crescente, pelo número de pontos. Então, número de gols, vocês vão colocar lá na segunda coluna o número de gols na ordem crescente. A menor quantidade de gols foi que turma? Turma E. Então, vocês vão colocar primeiro, na primeira coluna, e lá no número de gols, 3. Na primeira coluna, turma. Que turma vocês vão colocar primeiro aí? Turma E, porque é em ordem crescente, do menor para o maior, tá? Do menor para o maior em relação à quantidade de gols, tá? Ai, tia, ainda bem que hoje na hora do almoço eu carreguei no celular. É.